Pode começar, Emílio. Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Então, hoje eu vou fazer a apresentação do tema que é o plágio, né? E o artigo, o estudo de referência, esse que vem na capa da apresentação, que é o que é plágio e como a gente pode evitá-lo, né? Então, esse artigo foi escrito em 2020. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre o tema durante a apresentação. Então, para começar, primeiro, o que é plágio, né? Então, no estudo, ele traz que plágio vem do latim plagiarius, que significa raptor, que rapta a criança. E ele foi incluído no dicionário Oxford English em 1621 e definido como o ato de pegar escritos de outra pessoa e fazê-los passar por seus. E eu fui buscar um pouco mais, porque eu achei outras definições, mas no Michaelis, né, no dicionário, ele coloca com a etimologia grega de plágios, né, e também com um significado semelhante, imitação de trabalho, geralmente intelectual, produzido por outrem. Então, quando você se apropria de algo que não é seu, que foi escrito por outra pessoa, né? Bom, ele coloca também como ato de falsificação, pirataria e fraude e entra na violação da lei dos direitos autorais. Tá? E no meio acadêmico ele é considerado um crime barra infração grave para quem o comete aí durante a graduação, a pós-graduação, enfim. Então, considerado como infração ou crime grave nesse processo. Bom, a Associação Mundial de Editores Médicos, ela classifica como o uso de ideias ou palavras de outros, publicados ou não, sem a atribuição ou a permissão, e apresentá-los como novos e originais em vez de derivados de alguém, de uma fonte já existente, né? Sem a devida citação ou sem referenciar essas ideias que foram colocadas ali. E o Comitê de Ética das Publicações coloca que o plágio vai desde a utilização não referenciada de ideias publicadas e não publicadas de outros, incluindo as candidaturas à bolsa de pesquisa, até a apresentação de um artigo complexo, e aí, por vezes, isso acontece em uma língua diferente. E pode ocorrer em qualquer fase do planejamento, da pesquisa, da redação ou da publicação, e se aplica em versões impressas e eletrônicas também. Bom, e aí ele lista, né, nesse estudo, algumas formas de plágio. E dentro dessas formas de plágio, algumas estão elencadas aqui. Então, nós temos o plágio literal, que é quando apresenta as palavras de outra pessoa, literalmente em seu próprio nome, sem sequer reconhecer publicamente que isso foi feito, né? Então, é o copiar e colar sem referenciar, que é o mais comum acontecendo na introdução e na discussão dos estudos ou dos artigos escritos por outras pessoas. Já o plágio mosaico, ele não se copia cada palavra, mas ele acaba misturando com as próprias palavras e com as ideias e opiniões de outra pessoa. Então, vai fazendo ali uma junção do que foi escrito com o que você tem de ideia. Então, isso acaba se tratando de um copiar e colar de forma irregular. Vai pegando uma ideia aqui, bota uma sua ali, pega outra lá e vai juntando tudo isso. Tem também o parafraseamento, que significa reescrever parte ou um parágrafo de um manuscrito com suas próprias palavras. Então, trata-se de uma reformulação por palavras suas, né, por uma organização sua, das ideias de outra pessoa. E que também deve ser devidamente referenciada quando for feita. Existe também o autoplágio. O autoplágio é a publicação dos seus próprios dados que já foram publicados de alguma forma, e isso é dito como não aceitável, uma vez que distorce o registro científico, já que já foi publicado, e fazer
uma autocitação, vamos dizer assim, né? Ou copiar aquilo que você mesmo colocou em outro estudo. Ele diz que o autoplágio ele não contribui para trabalho científico e apenas aumenta o número de artigos publicados, né? E aí, colocando como uma desonestidade, mas não um roubo intelectual, já que aquilo foi feito por você mesmo. Existe também uma classificação, né, feita por Roig, que é dividida em 4 fases, né, em 4 tipos: a publicação duplicada, que fica redundante, a publicação aumentada, a publicação segmentada e a reciclagem de texto, que a gente vai discorrer cada uma delas agora. Então, a publicação duplicada é quando um autor submete um manuscrito idêntico ou quase idêntico, né? Mesmo que os mesmos dados, resultados e discussão em 2 revistas diferentes. Então, considera-se que trata-se de uma publicação duplicada. Isso acaba sendo redundante, não deve ser feito. A publicação aumentada é quando o autor acrescenta dados ao seu trabalho que já foi publicado e altera o título, modifica o objetivo do estudo e recalcula os resultados. Então, ele republica aquilo com outras informações, aumentando então essas informações do estudo. Já a terceira, que é a publicação segmentada, normalmente ela também é conhecida como Salem Sliced, quando 2 ou mais artigos são derivados do mesmo trabalho experimental, pesquisa ou trabalho original. Então, eles são difíceis de detectar e geralmente são apontados por revisores ou por leitores, e a decisão sobre esse tipo de manuscrito é de responsabilidade do editor, que vai analisar, que vai fazer a correção e identificar se isso vem de um único trabalho, tá? E aí, caso isso seja identificado, ele deve convidar o autor a se referir ao seu trabalho já publicado anteriormente ou explicar de maneira razoável a ligação entre um e outro, para poder dar sequência na aceitação da publicação, enfim, no que for necessário para dar sequência no trabalho. Bom, há também a reciclagem de texto, né, que o autor pode utilizar grandes porções do seu próprio texto que já foi publicado em um novo manuscrito, e isso acaba sendo chamado de reciclagem de texto, né, e é um fenômeno que pode ser detectado por softwares de plágio que os editores ou os professores podem utilizar para identificar esse tipo de ação, né, durante a escrita científica. Outra forma é o cyberplágio. Cyberplágio significa copiar ou fazer um download em parte ou na totalidade de artigos ou de trabalhos de pesquisa e ideias da internet sem atribuir a devida referência. Eu acredito que o cyberplágio hoje, com a evolução da internet e da tecnologia, acho que tem sido o que mais vem, ou o que mais pode acontecer nos dias de hoje, né? E também o plágio de imagens, que é usar uma imagem ou vídeo sem autorização ou fornecer a citação adequada e apropriada para aquela imagem ou para aquele vídeo, né? E aí a gente tem algumas formas de identificar esse plágio, né? Então, como se pode passar um scanner de plágio ali, né? Então, geralmente é difícil de fazer isso, mas existem sites, então aí listados 3 sites que o próprio artigo traz, né? É o identical.com, o turnitin.com e esse plagiarismo.org. Mas também existem alguns programas que você pode baixar e que você pode utilizar como um detector de plágio. Então, programas como Plagios, Farejador de Plágio, Plagium, Plagiarisma, Plag.pt e o próprio CopySpider, né? Esse em específico eu cito porque quando eu tive a oportunidade de escrever um livro
didático para uma universidade que usa material próprio, fui convidado e eles usavam o CopySpider quando eu mandava os textos, né? Então, essa ferramenta você manda o texto em PDF, coloca na ferramenta, ela faz uma varredura e ela detecta a similaridade dentro daquilo que você escreveu e as referências que você utilizou, né? Então, se eu não me engano, era em torno de aceitável ali, em torno de 3% de similaridade. Acima disso, eles devolviam o material e aí você tinha que corrigir ou refazer aquela parte para não bater com esses 3% que caracterizava, então, um nível grande aí, um nível maior de plágio dentro do material, né? Então, são ferramentas que podem ser utilizadas, isso para qualquer tipo de trabalho, TCC, tese de mestrado, doutorado, enfim, trabalhos de sala de aula, você pode detectar essa similaridade com materiais e ele até te dá a referência da onde aquilo foi tirado e você pode realmente conferir ali o que acontece com essa similaridade no material. Bom, e aí, como evitar o plágio, né? Então, praticar a escrita ética e honesta em todos os trabalhos e artigos, e aí isso é um dever do autor, do cientista, enfim, fazê-lo de forma honesta, né? E dar os créditos a todas as fontes originais que foram usadas, né? Não esquecer de citar ninguém, não colocar uma informação sem a sua devida referência para não passar essa possibilidade de encontrarem de forma como se fosse um plágio de algum material. E aí ele coloca no estudo também como lidar com o plágio, né? Então, o plágio ele é considerado uma desonestidade acadêmica e uma violação da ética, e existem possíveis sanções dentro das instituições ou na esfera até criminal mesmo, né? Então, as possíveis sanções administrativas dentro de uma instituição são advertências, suspensões ou expulsões do acadêmico que promove ou produz o plágio. Na esfera civil, indenizações, então aquele que se diz plagiado, ele pode solicitar, né, danos morais por violação dos direitos autorais e danos materiais caso seja identificado que, através do plágio, houve um prejuízo financeiro e que isso seja caracterizado com ganhos indevidos do plagiador, enfim, que consiga algo que, com aquele material, o próprio autor não havia conseguido antes, né? Então, essas são dois tipos de sanções. E nós temos também a sanção criminal, né? Que coloca aqui, eu até fui buscar num vídeo de um advogado, o artigo 184, de 7 de dezembro de 1940, que diz que violar direitos de um autor e os que lhe são conexos pode trazer pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa para esse plagiador. E no seu parágrafo 1º coloca que se a avaliação consistir em reprodução total ou parcial com intuito de lucro direto ou indireto por qualquer meio, essa pena pode subir para pena de reclusão de 2 anos a 4 anos e multa também, né? Então, algo que pode ser bem desagradável, né? Se isso acontecer realmente, e que pode manchar a carreira de um cientista, de um pesquisador, de um graduando, enfim, de alguém que o faça talvez sem a intenção ou sem o conhecimento, né? Mas é importante que se tenha essa visão. E aí, para finalizar, né, um tema aí, o estudo bastante rápido, né?
Ele termina com uma frase do Einstein, que é super interessante, né? Que diz que muitas pessoas dizem que é o intelecto que faz um grande cientista, mas estão enganadas, é o caráter, né? Então é isso que vai fazê-lo honesto e deixar que ele não se aproprie de nada que realmente não foi dele, ou que ele dê o devido crédito a quem é de direito quando ele utilizar essas informações nos seus estudos. Obrigada, Emílio. Eu queria hoje que a gente conversasse um pouquinho, né? Abrisse um debate aqui para a gente discutir. Eu acho que a gente está no momento cinza. Porque, assim, muitas coisas, elas são digitais hoje em dia, né? E tem inteligência artificial e as coisas estão muito fáceis, né? Você pede para o chat GPT, por exemplo, você dá uma missão para ele, né? E ele vai escrever, ele só não vai colocar as referências bibliográficas. Então, assim, eu acho que é pouco inteligente, né? Uma pessoa copiar um TCC inteiro, né? Um trabalho inteiro. Isso as pessoas acredito, né? Que pouquíssima gente faça isso. Mas tem formas mais sofisticadas, né? De você não escrever um trabalho e você ir pegando pedaços e você mudar uma palavra ou outra. Então, assim, eu acho complicado, né? A gente está num mundo aqui onde as pessoas estão tentando pegar o plágio, por exemplo, na pós-graduação, o aluno ele é obrigado a passar no Turnitin, né? Quem defendeu aqui sabe. Então, mas também tem erro no Turnitin, né? Então, assim, como que vai evitar que um aluno em 2023 acreditar que ele não pegou um parágrafo de algum lugar e que ele não transformou duas palavras? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu acho que a gente está no momento de transição e de repensar como que isso pode ser ajustado. Pode falar, Tiago. Estão me ouvindo? Eu vou fazer uma primeira intervenção falando a respeito de plágio, depois eu falo um pouco sobre inteligência artificial, chat GPT e tal, mas eu vou deixar fazer uma rodada antes de falar, senão eu vou falar tudo e aí a gente acaba se perdendo no debate. O primeiro ponto é a questão de plágio. Uma coisa muito comum é o autoplágio, né? E muitas vezes o autoplágio parte de um ponto de inocência, né? Então a pessoa pensa assim: fui eu que escrevi isso, então eu posso repetir isso aqui que eu escrevi, porque, bom, fui eu que escrevi, então não é plágio, sabe? Então, tipo, é muito, muito mais comum, né, assim, esse pensamento de você falar o que você mesmo já falou em outros artigos, sem citar, porque é você mesmo que está escrevendo ali, entende? Do que você, tipo, porque aquilo, você escreveu uma coisa que outra pessoa escreveu, é muito mais fácil de ser pego, entre aspas, do que uma coisa que você mesmo escreveu, porque se você for pensar sobre isso, é um erro comum, né? E aí entra a questão de direito autoral também, e de direito patrimonial, né? Porque não é só o plágio, mas os direitos do artigo que você escreveu, você tem os direitos autorais enquanto autor, você que fez o artigo. Mas o direito ao artigo não é mais seu, é da revista para a qual você cedeu os direitos patrimoniais quando você publicou, né? Então, são dois pontos, assim, a se refletir na hora de orientar um aluno de TCC, um aluno de IC, um aluno de mestrado, até mesmo de doutorado, sobre esses dois pontos. Assim, sobre plágio, o Emílio trouxe muitas informações aí, trouxe vários links, aliás, parabéns pela apresentação, Emílio, mas o autoplágio eu vejo que é algo muito mais tentador, justamente por conta dessa inocência de você achar que não tem problema você falar algo que você mesmo já disse, entendeu? Anthony, não vai falar? Achei que você ia entrar. Eu acredito, Thiago,
realmente nessa questão do autoplágio como talvez até um descuido, justamente pelo fato de que isso poucas vezes é ensinado até, né? O aluno chega na graduação e muitas vezes ele nem sabe o que é isso ou como isso funciona. Ele é solicitado para fazer um trabalho, ele vai e copia como ele estava acostumado, ou de repente no colégio também, e chega para a gente os trabalhos dessa forma. Mas o autoplágio, e aí entra essa questão, muitas vezes por falta de conhecimento, eu acredito, porque é justamente isso, fui eu que escrevi, eu posso utilizar e a informação é minha, mas isso já está publicado em outro trabalho. Então, você tem que se dar o devido crédito a você mesmo, né? Dentro do texto, até para que isso não se transforme em autoplágio dessa forma. Mas eu acho que ainda assim, lá atrás, no início da graduação, precisa ter essa educação do aluno de que ele não deve copiar, que ele não deve fazer dessa forma, e sim colocar a devida referência ou as próprias palavras, como ele preferir, mas que ele saiba que aquilo foi tirado de algum lugar e não da cabeça dele, né? Antes de passar a palavra para o Anthony, rapidinho, só para comentar o que o Emílio falou, acho que isso que você falou é muito importante, assim, porque, tipo, o aluno, quando ele vem do ensino fundamental, do ensino médio, ele não está produzindo conhecimento, né? Ele está recebendo conhecimento. Então, quando você pede para ele fazer um trabalho, faz um trabalho aí sobre, sei lá, sobre geografia, sobre os solos no Brasil. Ele vai pegar, no lugar tal, tem o solo X, Y, meio que, tipo, copiar, colar, e é isso. Ele tem reproduz, né? Ele reproduz, exatamente. Sim. Só que reproduzir é plágio. Sim. Né? Só que, como ele não está produzindo conhecimento, ele está fazendo aquilo em termos de apresentar um trabalho para o professor na escola, ele leva essa perspectiva para a universidade, né? Sim, então, acho que porque... fazer essa colocação no início do curso vai ajudar muito a diminuir isso. De forma não intencional, né? De forma criminosa é outro rolê. Sim, e porque o professor do colégio também já não falou para ele que isso não deve ser feito, né? Não ensinou nem lá atrás. Posso falar? Sim. O que acontece, gente, é que muitas vezes o professor que estava no colégio, ele fez pedagógico só. Sim. Como ele fez só um pedagógico, ele não sabe também. Ele copiou, ninguém orientou ele. Eu estava olhando aqui qual é o procedimento que eu adoto, eu pessoalmente, quando alguém diz assim, Tony, você vai orientar, às vezes o aluno simpatiza com você, ele lhe procura, né? Aí eu criei um kitzinho, que eu primeiro faço uma reunião, nessa primeira reunião eu explico o que é que tem que ter no TCC, eu explico o que é cada item do TCC, e falo sobre as citações, direta e indireta. Explica a diferença, porque eu fico olhando, plágio mosaico. A pessoa sai pegando os pedacinhos, você pode fazer uma citação indireta. Pegar os pedacinhos, montar e no final fazer uma citação indireta. Aí você legaliza legaliza, poderia ser um plágio mosaico, né? O parafraseamento, também, você pega, lê o da pessoa, coloca lá com suas palavras, citação indireta. Você escreveu aquele trecho baseado naquela pessoa. O autoplágio, eu fico pensando muito, eu acho que muito do plágio tem a ver com inocência, muito. Não todo, mas a maioria tem a ver com inocência. Então o aluno está lá, ele não foi orientado no ensino médio, ele não foi orientado na graduação, porque tem algumas graduações que tem a disciplina de metodologia científica, mas não são todas, e aí mandam ele escrever o TCC. Então ele não sabe. Então se o professor não orientar ele nesse sentido, ele vai fazer por ignorância. Eu concordo muito com a fala do Emílio. E ignorância no sentido de falta de conhecimento. Ele não tem conhecimento, ele faz do jeito que ele acha que vai fazer. Vai lá, copia da coisa. Então, hoje em dia, a gente tem umas ferramentas que ajudam. Então, a gente tem uma ferramenta legal. Mas é como a Liu fala, ele não pega tudo. Só porque é que eu fico olhando, às vezes, no Turnitin? Joga no Turnitin, às vezes ele pega um parágrafo e o parágrafo fica com uns pequenos coloridos, assim, espalhados, dispersos. Aí eu passo uma vista, porque você também vai se habituando com ele, você vai ganhando experiência. Então, eu passo uma vista TCC, chegou o TCC para eu corrigir, de aluno que eu estou orientando. Primeira rodada, eu meto o Turnitin. Nem leio, primeira rodada, eu meto o Turnitin. Aí eu olho, ele está muito colorido, eu já devolvo, eu olho
e digo, esse parágrafo é problema, esse parágrafo é problema, esse não é. Porque às vezes tem lá, segundo fulano, citado certinho, tem lá, abre aspas e fecha. Mas o Turnitin mete colorido. Eu digo, ó, aqui está citado, então esse parágrafo não é problema. Então já sai orientando o aluno ali no que é que ele deve fazer com relação a plágio. Agora, o que falta é, eu vejo às vezes os cursos têm uma disciplina de metodologia científica, mas as pessoas estão focadas em outras coisas. Elas não ensinam as pessoas o que é um plágio. Então, eu fiquei olhando, eu achei a apresentação muito legal. E eu achei muito bem pontuadas as questões. Mas aquelas questões todas têm cura. Então, quando você está orientando um aluno, você tem que mostrar para ele a cura dos problemas que ele está trazendo. Recentemente, uma amiga minha mandou um trabalho para mim de direito. Aí eu passei lá no cantinho e devolvi para ela. Disse, mulher, esse parágrafo está com problema. Tinha 2 parágrafos só com problema no texto dela inteiro. Esses 2 parágrafos estão com problema. E outras coisas coloridas, mas não eram relevantes. Esses 2 parágrafos estão com problema. Eu vi para ela. Ela, não, a pessoa que está me ajudando aqui, a professora, disse que não tem problema. Disse, tem. A sua citação indireta está aí, mulher, está colorido. O que está colorido é problema. Então, falta muito educar sobre o que é plágio e como corrigir. Porque, por exemplo, o trabalho está lá, um parágrafo inteiro copiado, ficou inteiro colorido no Turnitin. Eu digo ao aluno, eu pergunto ao aluno, tirou isso de onde? Tirei desse trabalho aqui, professor. Tirou. Vamos citar isso aqui direito? Até 3 linhas você coloca dentro do parágrafo. Então, segundo fulano, abre parênteses, o ano, vírgula, a página, fecha parênteses, abre aspas. Aí, se você copiou, tá beleza aqui. É mais de 3 linhas, então a citação que já é um formato diferente. Aí o texto já é fonte menor, 10, deslocado 4 centímetros aproximadamente para a direita, então explica para o aluno. Falta educação, falta conscientização, falta ensinar o que é e ensinar como remedia. É isso que falta. Porque, reitero, e eu concordo com o que Emílio falou, muito do que muito plágio é falta de conhecimento. Muito plágio não é maldade, mas precisa ser orientado, precisa ser explicado. Tem o fato também de como, né? Porque tem professor, e inclusive nos materiais que eu dei uma olhada para montar a apresentação, que falavam, é plágio, eu reprovo, eu não dou nem as notas dos outros trabalhos, é plágio, já está reprovado com 0 em tudo. E sem antes ter educado. E ele passou uma situação até que ele zerou o aluno, e o aluno chegou e falou para ele, mas professor, eu não sei o que é plágio. E aí entra nisso, ele fez por ignorância, por não conhecer. É claro que a gente também não vai pôr a mão no fogo por todos os alunos e acreditar que ninguém saiba o que é plágio, mas tem aquele que realmente nunca ouviu falar, ou que se ouviu não entendeu e vai fazer por desconhecimento, né? Eu concordo, Emílio, com sua fala. E também acho o seguinte, eu acho que assim, cada um de nós tem uma visão das questões didáticas, mas eu acho que você só pode cobrar o que você ensina. Então, Sim. se você não ensina, se você não faz uma discussão, por exemplo, o Lio está fazendo essa mesa redonda aqui com a gente agora. Se aparecer um trabalho que joga no Turnitin, o bicho está colorido, e a pessoa estava aqui presente, é complicado, né? Então, assim, a gente tem que fazer uma mesa redonda, a gente tem que conscientizar o aluno. Agora, a gente só pode, eu acho, na minha cabeça, que a gente só pode cobrar o que a gente ensina. Principalmente sabendo que, no caso do plágio, o plágio é um assunto polêmico, porque muito docente não sabe explicar ao aluno como fazer as referências. Muito docente não sabe fazer isso, por incrível que pareça. Né? Então, assim, a gente tem que educar eles e fazer essas discussões. Agora, eu acho que Emílio presenciou quando eu estava conversando aqui com o Lio, também tem umas questões educativas, né? Explicou para todo mundo o que é plágio. Aí o aluno apareceu com um trabalho plagiado. 0, né, amigo? A gente explicou o que é plágio para o aluno, né? Educou, conscientizou, mostrou como é que faz certo. O trabalho está plagiado, é 0, né? Aquele trabalho é 0. Essa história assim, vou ver ter 0 em todos os trabalhos dele até o final do semestre. Tá errado, né? Mas aquele trabalho é 0. E você dizer para ele, amigo, expliquei para você o que era, expliquei como faz, expliquei como é que faz corretamente. E você copiou? Como pode, né? Agora, é gravíssimo, né, Emília? Esses trabalhos aqui do ensino médio. Vai lá e pesquisa sobre a Revolução Francesa. O cara vai lá, pega um site, joga lá Revolução Francesa no Google. 3 páginas, o cara escolhe, vou copiar 2. Aí copia 2 e entrega para o professor.
O Ainda aluno mais hoje. Não dá trabalho, né? Vai lá no copia e cola. O professor recebe, mete uma nota nele lá, né? Aí ele recebe um reforço positivo do que ele fez, né? Sim. E hoje não dá trabalho, é só ir lá, copiar e colar e tá pronto o trabalho. Na nossa época de escola, pelo menos na minha, no começo era ir na biblioteca pegar a Barça para fazer a pesquisa. E tava o trabalho de você ter que copiar na mão tudo aquilo, né? Hoje não, hoje copia e cola é pronto. Gente, assim, você pede trabalho para o aluno de graduação, mas eu vejo mais nas particulares, né? O aluno, ele vai pegando pedaços do site, só que ele não tem nem o trabalho de formatar. Aí tá cada um, não deu tempo, né? Tá cada um com uma letra diferente, com uma cor diferente, e ele acha que o professor não vai perceber. Então, assim, eu acho que nessa discussão tem a questão, sim, né, que o professor não falou. A gente não pode realmente, né, Antônio, cobrar o que a gente não ensinou, mas o aluno, ele também não é tão bobinho assim. O aluno não é bobinho, né? Então, tem casos que eu ouço de professor, que não é novidade para vocês que são professores, uma situação onde o professor de TCC abriu 2 TCCs, estavam idênticos, e sendo que a fonte era de um terceiro que eles copiaram, né? Então, assim, é situação complicada, o aluno está para defender, está para se formar numa faculdade particular, o que faz? Né? Então, é complicado isso, acho que questão de ética de cada um, e a gente está num momento de lei do mínimo esforço, né? Está tudo digital, vamos facilitar. E aí a gente falou semana passada, o Tiago não estava aqui, mas quando você recorta um texto e joga lá no chat GPT, e você pergunta para ele, foi você que escreveu? Ele se autoacusa, ele fala, fui eu que escrevi, você quer mais alguma coisa? Você quer mais alguma sugestão? Sim, fui eu. Mas por que eu fiz esse teste? Porque os próprios alunos me contaram, né? Com muito medo, né? Ixi, a gente não devia ter contado para a professora. Eu falei, não, pode falar. Então, você joga o texto lá e ele fala, fui eu. E ele coloca umas referências e entrega para o professor, está tudo formatado. Então, assim, gente, eu acho muito complicado a gente discutir. É claro, né? A gente não quer que as pessoas copiem e colem, porque tem que estudar, né? Você, pelo menos, teve o trabalho de ler, de organizar. Mas como a gente despender de tanto esforço agora para acreditar, né, de que o aluno não usa, não pode usar partes dele, eu acho que vale uma discussão aí mais aprofundada, mas eu acho que isso vai mudar, é uma transição, um período de transição, e eu não sei como que isso vai se reorganizar, né? Tem um aplicativo, mas aí acho que não é considerado plágio, chama Gamma, Gamma. Então, se você quiser vender um e-book, tá, gente? Vocês querem vender um e-book sobre tratamento para fascite plantar. Você pega essa inteligência artificial, vocês podem jogar no Google agora, aí você fala para o Gamma. Você coloca para ele que você quer um tratamento conservador para fascite plantar, e ele vai fazer um e-book para você na hora, ainda vai escrever teu nome lá embaixo. Você pode até usar a apresentação como slide de aula. 1 minuto, sai tudo. Aí você vai lá e ajeita. Então, gente, a gente está num momento da nossa história que acho que não adianta a gente ficar correndo atrás, né, e usar um esforço tão grande de que o aluno não pode fazer isso, mas talvez uma outra maneira mais sofisticada, né, de como usar isso, né? Como fazer um bom proveito disso. Quem está na fila? Eu. Fala aí. Eu acho que existem, Leo, desafios para os professores. Muitos para os professores. Agora também vejo o seguinte, eu tenho um amigo que ensinou uma matéria lá de exatas, é real isso aí. E ele, preocupado, jogou a prova dele no ChatGPT. E o ChatGPT resolveu a prova dele, só que não resolveu corretamente. Então, o receio o aluno mal intencionado vai lá, ele pode ter sorte dele pegar uma inteligência artificial lá, escolher uma lá que sabe resolver aquilo lá para ele, prestar um trabalho para ele sobre aquilo. Acho que até tu me mostrou uma vez um e-book aí que tu fez uma simulação para eu dar uma olhada. Aí, como eu não sou da tua área, eu te perguntei, Lio, mas o que está escrito aí é coerente?
Ele gerou com figuras, com tudo, mas é coerente? Aí você disse a mim, nesse caso é coerente. Tudo bem. Mas tem coisa de engenharia que ele não gera coerente, né? Eu brinco muito que é o seguinte, eu sou de uma área, né? Hoje eu tenho 2 engenharias, mas hoje eu exerço mais a do petróleo. Um software na minha área é caríssimo. Uma vez eu ia conseguir um software para dar aula aí que era 6 milhões, né? Então são números grandes. Só que o que acontece? Por melhor que seja o software, ele não exclui o engenheiro do processo, né? No caso da engenharia. Por quê? Porque esse software ele traz uma série de equações diferenciais modeladas, né? Se a equação diferencial ela tem números que ela converge, ela lhe dá um número. Só que a questão é, o número que a equação diferencial do simulador lhe dá, ele é coerente? O simulador pode lhe dar saídas que não são saídas coerentes. Então, por melhor que seja o simulador e mais caro ele seja, ele não dispensa o bom senso do engenheiro. Então, na hora de dar aula, por exemplo, em uma disciplina, eu costumo colocar questões que o aluno vai lá para a equação e passa a dar um número para ele. Tanto. Aí a pergunta é, geralmente isso, esse resultado é coerente? Muitas vezes eu faço modelos para eles resolverem que o número que vai dar não é coerente, mas vai dar um número para ele. E se ele não tiver um senso crítico, não estiver desenvolvendo um senso crítico, ele olha aquele número e ele não sabe explicar se aquele número é bom, se é ruim, se ele é fisicamente realizável, se na prática ele alcançaria aquele número, se aquele número tem sentido para ele. Então, eu acho que o desafio para nós, professores, é colocar questões que exigem muito mais do senso crítico do aluno. Que aí o ChatGPT não pode suprir essa situação. Sim. Antes de passar para o Thiago, só vou falar, para não perder o fio aqui, eu tenho conversado bastante com o ChatGPT ultimamente, né? E hoje eu resolvi jogar para ele, assim, descreva a extensão do tornozelo, porque pouca gente sabe, né? Se confunde, dá nó. Ele me respondeu em 3 parágrafos, sendo que um parágrafo contradisse o outro. E peguei em alguns, ele ajuda muito, a gente não pode falar, né? Nossa, ele é um bom amigo, mas em alguns momentos ele erra. Então, eu sei que ele erra porque eu entendo do assunto. Né? Então, ficar um pouco esperto com relação a isso. Poxa, 3 parágrafos. Eu pedi para ele descrever, eu não perguntei o que é. Descrever ficou mais complicado, né? O pé aproxima ou afasta da tíbia, né? E ele contradisse. Fala, Thiago. Mas é uma boa estratégia essa que você falou, Antônio. Não ser resposta direta, né? Esse comentário do Anthony é bem... Eu estava falando com alguma pessoa recentemente sobre essa questão de matemática, né? Porque meio que, tipo, tem essa ideia de que, tipo, se a matemática tá correta, então é óbvio que vai dar certo, né? E isso não existe justamente por causa dessa questão de coerência, né? Então, tipo, não é só 1 mais 1 igual a 2, então é 2 e é isso aí. É tipo, o que esse 2 significa, né? Pro que você tá fazendo, né? E uma outra coisa é sobre a questão do uso do ChatGPT e do Bardo, né? Que são os 2 principais... o pessoal gosta de chamar inteligência artificial, mas é um nome terrível. Machine Learning, né? Não é, Anthony? Emílio, posso passar na sua frente para esclarecer o ponto para Thiago? Pode, claro. Existe um processo no petróleo que é injeção de solvente. Você tem lá embaixo um óleo, que é um conjunto de hidrocarbonetos, moléculas de hidrogênio com carbono, e ele é pesado. Então, como ele é pesado, ele é muito denso, ele é muito viscoso, ele é tipo uma papa. Sabe uma papa? Que se você pegar a papa depois que ela endurece, você colocar ela, virar o prato, às vezes ela nem escorre mais, depois que ela endureceu a papa. Então, o que acontece? O óleo que está lá embaixo, ele é como se fosse a papa. Muito grosso, muito viscoso. Então, ele não sai fácil dali. Aí você injeta o que a gente chama de um solvente, que é um hidrocarboneto mais leve. Seria tipo você injetar agora leite, porque a papa é um leite com aveia, um emulsificante. Né? Isso, com emulsificante, isso. Aí você pega e injeta agora um leite mais líquido e mistura para sair. O que é que acontece? Você injeta hidrocarboneto,
para tirar hidrocarboneto. O que é que o simulador faz? Ele vai resolvendo a equação. Então, você vai tirar... No começo, você está tirando só o que está lá embaixo. Só que chega uma hora que o que você está injetando vai começar a sair também. Então, o que é que acontece? Ele vai evoluir a quantidade que você está tirando e vai ter uma hora que ele vai dizer a você que você está tirando mais de 100%. Aí, por quê? Porque você está injetando hidrocarboneto, está saindo hidrocarboneto, que se parece com óleo. Aí eu pergunto para você, o simulador está dizendo a você que você trouxe 120% do que está lá. Isso é coerente? O simulador vai dizer isso. Você vai injetando solvente e ele vai... Então, quando você for fazer o cálculo, você tem que descontar do que está saindo do que está entrando. Aí você vai saber que tirou 40%, que tirou 50%, mas como é que você pode estar tirando mais lá de baixo, 120%, 130%, do que tem lá embaixo, que é 100%? Então, o simulador resolve para você, ele vai evoluir até 100 e vai ter uma hora que ele vai passar de 100. E se o engenheiro não tiver bom senso, ele pega aquele número e leva para o gerente. Amigo, ó, vou tirar 150% do que está lá embaixo. Vai servir de piada, né? Agora, a equação resolve, a equação dá um número. Então, você tem que ter bom senso para saber se aquele número é coerente ou não é. Então, esse problema da matemática lhe dar um número é realmente um problema. Se você não tiver experiência e bom senso, você leva para o seu gerente uma coisa que tem coerência. Aí fazendo esse link com o que o Antônio falou e com o que a Liu comentou dos parágrafos serem divergentes, né, ou contraditórios, para nós que temos um nível de experiência e conseguimos identificar isso, ok. Mas o problema é que a gente tem hoje situações onde as pessoas, de forma geral, sim, essa informação, e nós, enquanto professores, acabamos ficando, de certa forma, vulneráveis dentro da instituição, porque o aluno ele vem com uma informação, você rebate ele dizendo que ele pegou de um lugar que não tenha uma responsabilidade tão grande assim das informações que é passada, porque vem de uma inteligência artificial que está sendo alimentada o tempo todo, e a gente acaba sendo o que vai contradizer o aluno, que é muitas vezes aquele que paga a mensalidade e que está ali mantendo a instituição, né? Então, o professor também fica numa situação bem complicada nesse sentido, porque a gente só vai ficar tomando porrada lá na frente de quem hoje se diz detentor do conhecimento em cima de estudos no ChatGPT ou em outra ferramenta dessa. A respeito do ChatGPT e o Bardo também, não sejamos injustos com o Machine Learning, o que é que acontece? Saiu uma reportagem relativamente recente falando de como um advogado utilizou o ChatGPT para construir toda a arguição do caso dele. E aí, tipo, quando ele levou para o juiz falou, tá, mas esse caso aí eu procurei ele aqui e ele não existe. De onde você tirou esse caso? E esse aqui? E esse acolá? E aí o cara teve que falar, tipo, realmente eu tirei do ChatGPT. E o cara, tá, mas você não conferiu se esses casos existem? Então, assim, tô falando do ChatGPT, isso também vale para o Bardo, tá? Para não acharem que, tipo, não, então eu vou usar o Bardo porque ele é melhor que o ChatGPT. Não, tem problemas iguais. E não precisa, o Bardo saiu uma matéria pouco depois do seu lançamento, que alguém perguntou para ele se as eleições brasileiras haviam sido, como é a palavra? Se haviam sido legítimas, né? E aí o ChatGPT respondeu umas 2, 3 vezes que não, porque as urnas não eram confiáveis e tal. Então, tipo, eventualmente isso foi corrigido, mas assim, então, certo? E por que eu tô dizendo isso? Porque tanto o ChatGPT quanto o Bardo, eles vão lhe dar referências. Então ele vai, quero que você crie um texto assim, assim, assado com as referências. Ele vai te dar referências. Ele pode criar referências que não existem. Então, isso é um ponto. Ele pode te dar referências verdadeiras, mas ele pode criar referências que não existem para justificar o que ele está escrevendo ali.
Isso existe, isso já foi relatado por diversas matérias, por diversas reportagens. Então, assim, eu não estou dizendo que é uma ferramenta esdrúxula e que não vale a pena ser usada, não. Não é isso. Ela tem seu valor prático, com certeza, mas é importante ter em mente que quando você vai criar algo com ela, especialmente algo que necessita de referências, como o Anthony falou, você tem que conferir aquilo, como a Lil falou, você tem que conferir aquilo. E aí entra na questão de usar ou não inteligência artificial ou machine learning, como é mais corretamente sinalizado, ou para escrever um artigo científico e para publicação, né? Então, vou fazer uma firula para não citar nomes, tá? Recentemente, conversei com 2 pessoas importantes do ramo editorial das ciências da saúde, né? E elas comentaram que cada revista tem seus critérios sobre o uso de machine learning, né? E aí, assim, de um modo geral, claro, vai de cada revista, mas de um modo geral, eles falam que, assim, você não precisa informar que você usou o ChatGPT ou o Bardo ou o que seja para, por exemplo, correção gramatical. Você não precisa informar. Tá? Você não precisa informar para correção de alguns parágrafos. O que você precisa informar é se você utilizou ele enquanto ferramenta analítica. Entendeu? Você não pode citar ele não pode ser usado como autor do artigo, e ele não pode ser citado como autor do artigo. Entenderam? Tem uma diferença. Então, existe a possibilidade da gente utilizar o machine learning na redação científica, mas existem possibilidades. Como eu falei, escrevi lá tudo, eu quero ver se a gramática está correta. ChatGPT, quero que você faça as correções gramaticais aqui no que for necessário. E correção de erros de escrita, de erros de sintaxe, etc. Então, ele vai lá e corrige. Você não precisa informar isso lá quando você vai submeter o artigo. Entendeu? Agora, por exemplo, eu não sei como ele escreveria uma cover letter, por exemplo. Entendeu? Se pedir, ele escreve. Se pedir, ele escreve. E como é a cover letter, não é um artigo, eu não sei como isso soaria. Mas para você escrever, eu quero escrever um artigo sobre tal, eu tenho esses dados aqui, analisa, isso vai fazer com que o ChatGPT ou o Bardo ou o que seja autor do artigo. E isso não pode, entendeu? Porque às vezes você fez a análise dos dados e fala assim, ChatGPT, discute isso aqui para mim. Entendeu? Isso é um problema. A não ser que você esteja usando isso como forma de, por exemplo, tem um estudo que eu quero avaliar a capacidade do ChatGPT de fazer uma discussão coerente com o que os resultados estão dizendo. Mas tem que ser seu objetivo, tal, isso tem que estar descrito. Então, para a gente pensar, porque essas ferramentas estão aí, é inevitável, e como a gente pode se apropriar delas para utilizar sem incorrer em plágios, sem incorrer em como é que eu posso falar? Em mau uso do aparelho para vantagem própria, esse tipo de coisa, né? Então, a gente pensar sobre isso na nossa prática de escrita e de criação científica. Na sua fala, a sugestão é como usar um guia, né? Ele te ajudar, né? Arrumando a gramática, reorganizando, colocar uma palavra de ligação, né? Uma ajuda, né? Até, por exemplo, escreve esse parágrafo melhor. Reorganiza, deixa mais fluido, né? Entendeu? Isso não é autoria, isso é uma forma que você está usando a ferramenta para te ajudar, né? Às vezes, veja só, você trava. Não tem o que fazer. Muitas vezes ali olhou para mim e fez, Thiago, esse parágrafo não tá bom. E eu, meu Deus do céu, como eu faço para ele melhorar? E ficava uma semana, escrevia, mandava para Liu, Thiago, tá melhor esse parágrafo. Isso acontece, tá? Eu não usei ferramentas de inteligência artificial, porque acho que a época ainda não havia, não existia, né, na época que eu publiquei,
Mas, assim, hoje temos essa ferramenta, a gente pode pensar nisso. Puta, como é que eu deixo esse parágrafo mais fluido aqui, porque não está indo bem? O parágrafo ele já existe, as citações já existem. O que ele vai fazer é facilitar a fluidez. Isso você pode utilizar, não é um problema. Pelo menos assim, de novo, vejam a revista que vocês vão submeter, porque isso pode variar os limites do uso dessa ferramenta, que isso pode variar de revista para revista, tá? Eu só queria fazer um comentário do salame fatiado, que você falou, o Emílio. Isso a gente encontra quando a gente faz revisão sistemática. Eu já encontrei algumas vezes, nessa última revisão que eu fiz com o Matheus, que está aqui, a gente também encontrou. Para quem não sabe, o que é isso? É quando a gente vai fazer a revisão sistemática e pega 2 ou 3 artigos onde o método, os autores são exatamente os mesmos, tá? O método é exatamente o mesmo lugar, a mesma quantidade de homens, de mulheres, é o N total. E aí ele tem algumas perguntas, né? Então ele fatiou em vários artigos a mesma coleta, o mesmo ensaio clínico. E às vezes é muito, muito semelhante. Assim, eles não têm nem um trabalho assim de um pouco mais sofisticado, né? Enfim, né? Não é para fazer isso. Então, assim, aí a gente fica até na dúvida se inclui ou não estudo na revisão sistemática, né? A gente até chegou a discutir isso. Isso é um problema, né? E a gente fica super indignada na hora que a gente encontra isso. Não sei se eu até discuti isso com a Vanessa, com a Milena alguma vez, mas isso acontece. Anthony? Rapidinho, só para colocar uma coisa que às vezes você vai ler um artigo e a metodologia tá tipo, essa metodologia já foi descrita num estudo anterior. E aí quando você vai ler o estudo anterior, é um estudo tipo, praticamente igual, com o mesmo M, só que eles estão dando um outro desfecho. Ao invés de eles darem 2 desfechos no mesmo artigo, eles fazem um desfecho no artigo, um desfecho no outro. E aí quando você vai ler o segundo artigo, tá lá. Os detalhes dessa metodologia já foi publicado em um estudo anterior, e é o estudo do mesmo grupo, fazendo sabe? Então, tipo, é a mesma metodologia, só que ele tá dando um desfecho A e a mesma metodologia dando um desfecho B. Por exemplo. Dor no artigo, função no outro. Eu já, na época do mestrado, eu estava pesquisando um tema mais voltado para computação. Aí era um tema bem polêmico, assim. Eu estava querendo aplicar um conceito da computação, bem computação pura, num processo petroquímico. Aí, pesquisando, eu encontrei 2 artigos do mesmo grupo de autores. Os artigos eram iguais. Iguais. Mudava o título. Um publicado num lugar, outro publicado no outro. Mudou o título, era o mesmo artigo. Eu não me lembro mais, porque na época me chamou a atenção, mostrei a todo mundo no laboratório e fiz uma chacotinha com isso. Mas eu não guardei se me pedir para lembrar hoje, eu não consigo achar mais. Mas me chamou muita atenção. Aí o que é que eu fiz? Na época bem inexperiente, eu citava os dois. Quando eu citava um, eu citava os dois, que os dois eram iguais. Os dois eram do mesmo grupo de autores, aí eu citava sempre os 2 artigos juntos, assim. Se eu escrevia alguma coisa, a citação indireta dos 2. A citação indireta dos 2. Era a mesma coisa, às vezes. Isso que é fatiar. Chegamos no nosso horário, alguém quer fazer o fechamento? Emílio, Thiago, alguém quer fechar? O Emílio, né, que apresentou. Eu queria só dizer que acho que a inteligência artificial, né, como foi falada, acho que ela veio para nos ajudar, nos auxiliar e não para fazer por nós, né? É que como muitas coisas na vida, a gente acaba se acomodando e deixando a coisa fluir, mas é para nos auxiliar e não para fazer o trabalho que a gente deveria fazer. Mas isso aí voltamos naquela questão da educação, do ensinar o aluno a usar mesmo. Hoje não tem mais volta, né? A gente tem que ensinar a usar da maneira mais proveitosa e da maneira mais correta possível dentro dos preceitos da honestidade, da ética, da escrita científica. Não tem outra solução, né?
fazer a nossa parte enquanto o que cabe a nós, né, Emílio? Exato. Muito obrigada, pessoal. Eu vou parar a gravação aqui.